Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a reta numérica, tá? A reta numérica, ela é utilizada para a gente marcar os números positivos e os números negativos. Observe essa reta. Para a gente desenhar uma reta numérica, primeiro a gente traça uma reta, e aí o sentido da reta é esse, com essa setinha para cá. Depois a gente marca um ponto que a gente vai chamar de origem, o ponto zero. Todo mundo que fica à direita desse ponto é positivo, e todo mundo que fica à esquerda desse ponto é negativo. Então, esse é o sentido positivo e esse é o sentido negativo. Na última videoaula, eu já falei com vocês sobre os números positivos e a necessidade também da criação dos números negativos. Então, a gente utiliza a reta numérica para marcar esses números. Vamos supor que, como unidade de medida aqui, na reta numérica, eu decida que seja 1 centímetro. Então, eu vou marcar pontinhos aqui nessa reta. Nesse caso aqui, eu escolhi a unidade de medida como 1 centímetro. E eu vou construir a minha reta numérica da seguinte forma. A partir do zero, eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. A reta, ela é infinita, tá? Eu não tenho como fazer um desenho infinito. Então, eu fiz um pedaço de uma reta numérica. E aqui o final do meu pedaço de reta numérica foi até o número 5. Do zero para cá, eu começo a contagem, só que eu começo a contagem dos números negativos. Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, tá bom? Daqui também para cá, a gente vai ter números infinitos. Eu só escolhi um pedaço. A distância entre qualquer número da reta é uma unidade, tá bom? Então, aqui, ó, do 0 para o 1, eu tenho uma unidade. Do 3 para o 4, eu tenho uma unidade. Do menos 3 para o menos 4, eu tenho uma unidade, tá? Quaisquer pontos que eu separar da reta, a distância entre dois pontos consecutivos, nesse caso, na reta numérica, é de uma unidade, tá bom, gente? Qualquer número a partir do zero é maior do que qualquer número antes do zero, tá? Por exemplo, o número 1, ele é maior do que o número menos 5, porque o número menos 5 está antes do zero. Então, apesar do valor absoluto do número ser 5, a gente sabe que ele vem antes do zero, então ele é menor do que 1. Então, menos 1 é menor do que 1, menor do que 2, menor do que 3, menor do que qualquer número da direita. Menos 2 é menor do que menos 1, menor do que 0, menor do que 1, menor do que 2, menor do que 3, enfim. Cada casa que você anda para cá, para a esquerda, esse número é menor do que todos os outros que vêm depois desse, tá bom? É assim que a gente vai construindo a reta numérica. Se eu quiser representar qualquer número numa reta numérica, eu vou ter que observar se ele é positivo ou negativo e contar quantas casas decimais tem. Por exemplo, se eu te pedisse para representar numa reta numérica o número menos 20, você construiria a reta, marcaria 20 tracinhos para a esquerda e o número menos 20 ficaria aqui, tá bom? É assim que a gente faz. Agora, os números marcados na reta numérica, eles são sempre consecutivos, ou seja, esse número aqui é o sucessor do 0. O 2 é o sucessor do 1. O 3 é o sucessor do 2. Eles são sempre consecutivos. Lembra que números consecutivos, para a gente encontrar, a gente tem que somar uma unidade? Da mesma maneira, acontece com os números negativos. O número que vem depois do menos 5 é o menos 4. O menos 4 é o sucessor do menos 5. Assim como o menos 5 é o antecessor do menos 4, tá bom? Uma outra coisa importante que é bom vocês saberem é que cada número, aí eu vou escrever para vocês verem, cada número na reta numérica recebe o nome
de abscissa. Então, quando você desenha uma reta numérica e marca pontos nessa reta, esses números recebem o nome de abscissa, tá bom? Por exemplo, 2 é uma abscissa, 1 é uma abscissa, tá bom? É só uma nomenclatura, tá? E esse conjunto dos números negativos, se você juntar esse conjunto dos números positivos, o conjunto dos números que vem depois do zero, a gente já havia conhecido como conjunto dos números naturais, tá? Agora, a junção do conjunto dos números naturais com o conjunto dos seus opostos, dos seus números que são iguaizinhos, só que com um sinal de menos, é chamado de conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z, tá? Então, se eu desenhar aqui, ó, um conjunto e esse conjunto for formado por números naturais, eu tenho um outro conjunto maior que possui todos os números naturais, mas também possui os números que são os seus simétricos, os seus opostos, tá bom? E esse conjunto recebe o nome de conjunto dos números inteiros, tudo bem? Existem números que não fazem parte do conjunto dos números inteiros, que são negativos, mas que não fazem parte do conjunto dos números inteiros. Por exemplo, o número 0,5. 0,5 é um número, mas ele não faz parte do conjunto dos números naturais, nem do conjunto dos números inteiros. Consequentemente, menos 0,5, por exemplo, também não faz parte dos números naturais e não faz parte dos números inteiros, porque ele é um número decimal, tá bom? Outro conceito que a gente pega, que a gente aprende utilizando os números negativos é o conceito de opostos, que eu já expliquei mais ou menos o que é. O que são opostos? Números opostos são números cujo seu sinal é trocado. A gente chama de opostos ou simétricos, tá? Quais são os opostos ou simétricos? O número 5 e o número menos 5 são números que são chamados de opostos ou simétricos. O número 2 e o número menos 2 são opostos ou simétricos. Tanto faz falar opostos ou simétricos. Por quê? Eles têm exatamente o mesmo valor, só que os sinais são trocados. Como eu já expliquei para vocês, qualquer número a partir do zero é maior do que qualquer número antes do zero, por mais que o valor absoluto do número pareça ser maior. Então, vamos observar esses exemplos que eu coloquei aqui e vamos comparar esses números. Qual número é maior? 0 ou menos 3? Vou traçar aqui o menos 3, ó. Esse aqui é o menos 3. Parece que o zero é muito pequeno, só que o menos 3 ele está antes do zero. Então, nesse caso, o zero é maior do que menos 3. Aqui eu tenho menos 2 e 2. Ó. Aqui é o menos 2 e aqui é o 2. Apesar do valor absoluto desses dois números ser igual, o menos 2 está antes do zero. O menos 2 dista 4 unidades do 2. Ó, se você for contar, 1, 2, 3, 4. Então, a distância do menos 2 até o 2 é 4 unidades. Faltam 4 unidades para o menos 2 chegar até o 2. Então, o menos 2 ele é menor do que o 2. Novamente, o menos 9 e 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é o menos 9. E aqui é o 1. O menos 9, apesar do 9 parecer ser maior do que o 1, o menos 9 está 10 unidades antes do número 1. Então, o menos 9 é menor do que 1, tá bom? É importante você sempre observar aonde o número está localizado para saber comparar qual é maior e qual é menor. Por mais que eu coloque aqui menos 200 e aqui eu coloque 0, o menos 200 é um número negativo, então ele é menor do que 0. Apesar de 200 parecer ser um número grande, tá? É importante você observar sempre o sinal na hora de você comparar números positivos e negativos. Lembrando que o número negativo é sempre menor do que o número positivo, tá bom? Agora, e se eu tiver dois números negativos? E se for menos 5 e menos 4? Qual é maior? Ora, aqui é o menos 4 e aqui é o menos 5. O menos 5 está mais distante do zero do que o menos 4. Se ele está mais distante do zero, então ele é
menor do que o menos 4, tá? Apesar de 5 ser maior do que 4, menos 5 é menor do que menos 4, tá bom? Ó, menos 3 e menos 9. Qual será maior? Aqui está o menos 3 e aqui está o menos 9. O menos 9 está 9 unidades distante do zero, enquanto que o menos 3 está somente 3 unidades distante do zero. Então, o menos 3, ele é maior do que o menos 9, tá bom? Importante você comparar isso. Quando a gente está falando de números positivos, você já tem familiaridade para fazer essa comparação. Mas quando você está falando de números negativos, é importante você perceber que está trocando o conceito que você tinha na cabeça formado sobre maior ou menor. Na verdade, quanto maior o valor absoluto de um número negativo, menor esse número é, tá bom?